Fala PHDevs, no vídeo de hoje a gente vai ver uma outra maneira de executar os conectores REST. No vídeo anterior a gente viu como executar conectores REST através de data pages e data transforms. Dessa vez a gente vai utilizar uma outra abordagem, a gente vai utilizar uma activity para fazer a execução do conector REST que a gente criou. Então eu vou vir aqui da nossa classe reporting, do nosso case, e vou criar um activity que vai fazer essa execução. Venho aqui em Create, Technical Activity. Vou chamar ela de buscar CEP, por exemplo. Vou criar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é instanciar uma página do nosso conector, uma página da classe do nosso conector. Para isso, eu vou vir aqui pesquisar a nossa classe do conector. E a gente vai ver aqui expandindo buscar CEP API, Integration Connectors. Temos aqui o nosso conector busca CEP e a gente vê que o nome dessa classe é busca CEP API. Então eu vou copiar aqui essa classe e vou declarar aqui no Pages e Classes. Eu posso colocar um nome genérico aqui, por exemplo, busca CEP, para o nome da página, e a classe vai se chamar busca CEP API, essa classe que a gente acabou de ver aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso declarar uma instância dessa classe para poder utilizar o conector. Então, mais uma vez, eu vou copiar esse nome e vamos fazer aqui o método pageNew na nossa activity, que vai criar uma nova página do zero dessa classe aqui do busca CEP. O próximo passo que a gente vai ter que fazer aqui é setar os parâmetros de chamada desse conector. Por exemplo, aqui a gente vê que a chamada desse conector tem um CEP de request. Então a gente precisa setar um valor para esse CEP de request. Para isso, a gente coloca aqui mais uma vez a página de contexto, ou seja, a step page, como busca CEP. E vamos fazer um property set. Property set. E aqui no property set, o que a gente quer setar? A gente quer setar o valor dessa propriedade aqui, request CEP, que é justamente a propriedade que vai no lugar desse CEP aqui na nossa URL. Então eu coloco aqui ponto request ponto CEP, recebendo algum valor. Vou colocar aqui um valor qualquer, de um CEP qualquer. E aí, no momento, essa chave aqui está recebendo esse valor. Porém, isso aqui pode ser dinâmico, tá? A gente poderia muito bem colocar um parâmetro aqui, de modo que isso aqui ficasse dinâmico. Vou criar mais um step aqui, e é nesse step que a gente vai fazer a chamada do conector. Para isso, a gente vai utilizar um método chamado connectREST. Vamos vir aqui e chamar o connectREST. Vai ser executado no contexto da página busca CEP, mais uma vez. E aqui, quando a gente expande, tem alguns parâmetros que esse método pede. O primeiro é o service name, que é justamente o nome do conector que a gente vai chamar. O serviço que a gente vai chamar é o busca CEP. É justamente esse cara daqui que a gente abriu. O próximo parâmetro aqui é o method name. Como a gente já sabe, existem alguns métodos HTTP, porém, a gente vai chamar o método get, porque o nosso conector ele foi construído para ser um método get, como vocês conseguem ver aqui. A gente está utilizando o get, no qual o seu response vai ser mapeado para essa chave. E aqui o execution mode a gente coloca run mesmo. Então, até o momento, a gente tem aqui toda a execução que a gente precisa para poder, de fato, chamar esse conector.
Porém, o conector ele vai trazer dados de retorno. Então, a gente vai ter que pegar o retorno desse conector e atribuir ao que a gente quer. A gente sabe que quando o conector for executado nessa página busca CEP, ela vai retornar dados para essa chave aqui, response_get. E o response_get, ele guarda justamente os valores que a gente quer mapear. Então, eu vou fazer aqui um property set no contexto do nosso próprio case type. Portanto, eu deixo o step page vazio. E aqui eu vou atribuir as propriedades que eu quero. Eu quero que o address do meu case type .city receba a nossa página busca CEP response get city e o address.state receba busca CEP response get state. Eu posso fazer isso de um por um. Há uma maneira mais fácil de fazer também através de um page copy, né? Mas aqui eu estou fazendo dessa maneira para a gente entender melhor o passo a passo. Então, o que eu estou fazendo aqui é atribuindo cada um dos retornos do response_get, cada atributo, para os atributos do meu case type, da minha property address do meu case type. Quando a gente vem aqui no address, a gente vê que ele tem todas essas propriedades. Eu posso mapear mais um aqui, de exemplo, address.street. Vai ser busca CEP, response_get, street. Vou minimizar e agora eu vou salvar. E agora a gente vai executar e vai ver que realmente isso está funcionando. O nosso conector, ele funciona da maneira correta. Eu vou clicar aqui em Run. Aqui houve um sucesso na nossa resposta. Eu vou ver na clipboard o que aconteceu. A gente vem aqui na Run Record Primary Page. A gente expande ela e a gente vê que temos um objeto Reporting Data Address com alguns dados aqui que vieram de retorno daquele CEP, Recife, Estado de Pernambuco e essa rua aqui, Rua Nova. Então, o serviço ele funcionou corretamente e ele já está mapeando os dados da maneira que a gente quer para o nosso objeto address. Lembrando que é possível que aconteçam erros na execução do nosso conector. E é para isso que a gente faz o tratamento de exceções do conector. Como é que a gente faz esse tratamento de erros? A gente pode vir aqui na chamada do conector, a gente vem no jump, clica aqui Enable Conditions, e aqui a gente vai verificar uma when, que é uma condição para que ocorra alguma coisa. Essa condição é uma condição padrão do Pega, chamada px_datapage has errors. Isso aqui é padrão do Pega, sempre que um conector falha, essa when é verdadeira. Então, se ela for verdadeira, eu vou fazer alguma ação. Se não, eu vou fazer alguma outra ação aqui. Se ela for verdadeira, eu vou pular para um step, ou seja, para um determinado ponto do código. E esse ponto vai ser, vou chamá-lo de erro, por exemplo. Error. Se não, eu só continuo aqui. Vou dar submit. Esse jump, caso ocorra uma falha, ele não vai atribuir nada aqui nesse step 4. Eu não vou querer que essa atribuição aconteça. Então, para que essa atribuição não aconteça, eu clico aqui para criar mais uma linha de código e coloco aqui error. Isso significa que quando acontecer um erro aqui, esse jump ele vai pular direto para a linha 5 e não vai executar a linha 4. Então é uma maneira aí da gente escapar dessa atribuição da linha 4, caso aconteça algum erro, né? E aqui na página de errors, na linha de error, a gente pode colocar uma mensagem, por exemplo, utilizando o método pageSetMessages. Vou colocar, isso aqui eu vou apagar. Vou colocar aqui, por exemplo, erro de conexão.
E uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer também é de adicionar aqui um step de page remove. A gente precisa remover a nossa página temporária busca CEP. Isso evita erros também de execução. Vou salvar. Aqui a gente obteve um pequeno erro, porque o nome da UEN está errada, né? Essa UEN aqui, eu errei o nome, vou colocar o nome correto. É Data Page Has Errors. Agora vai. Agora sim funcionou. E uma outra coisa que a gente está precisando aqui é, caso aconteça o caminho feliz, né? Caso a execução funcione bem e ocorra a atribuição, eu não quero executar a linha 5. Então eu preciso de um jump aqui também. Então aqui eu faço um jump always. A condição vai ser always, ou seja, sempre que essa linha 4 executar, eu vou pular para um outro step que eu vou chamar de OK. E esse step ele vai ser o step do page remove. Ou seja, no caminho feliz de execução, eu executo o meu connector, venho para a linha 4 vai ser executada corretamente e vai fazer um jump direto para o page remove. Desse modo, eu não vou executar a linha 5, que é essa daqui, de lançamento de erro. Então, eu vou salvar aqui e a gente vai ver agora uma execução caso aconteça algum erro. Para isso, eu vou ter que quebrar aqui esse conector. Eu vou passar aqui um CEP inexistente, um CEP string, e aí a gente vai ver que isso não vai funcionar. Vou passar aqui, fazer uma execução agora, vamos rodar. Aqui diz que tem sucesso, porém, quando eu vou na clipboard, a nossa página já está em vermelho aqui, como vocês podem ver. Isso significa que há um erro nessa página. Quando a gente clica, a gente vê aqui erro de conexão, justamente o erro que a gente lançou. Ou seja, os dados eles nem são retornados aqui, justamente porque houve um erro, graças ao parâmetro errado que a gente passou. Então, aqui a gente conseguiu aprender bem como é que se chama um connector numa activity. A gente viu também como se faz a atribuição do retorno do connector, que é isso aqui. E também vimos como é que faz o tratamento de erros numa activity caso o connector falhe. Então a gente cobriu aí alguns pontos bem interessantes ao se tratar de REST Connectors utilizando activities.